Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o sistema operacional Windows 11. Antes da gente começar o assunto dessa aula, pessoal, lembro vocês, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a aula de hoje. Pois bem, pessoal, nessa aula que nós vamos começar agora sobre o Windows 11, eu quero destacar para vocês os conceitos que transformam o Windows 11 em um sistema operacional. Porque as provas de concurso podem perguntar, por exemplo, será que o Windows é um aplicativo? E a resposta não, pessoal. Ele não é um aplicativo. Todo o sistema operacional, como o caso do Windows, é considerado um software básico. E por que isso? Porque ele serve de base para que os outros programas possam funcionar. Por exemplo, pensa comigo, será que eu espero o Word carregar para depois usar o Windows? Não, né? Eu espero o Windows carregar, isso quer dizer, quando eu ligo o meu computador, eu espero o Windows carregar para depois usar o Word, para depois usar o Excel, para depois usar os navegadores e acessar a internet. Percebe que então quando ligamos o computador, nós esperamos primeiro o Windows carregar para depois usar os outros programas. Isso quer dizer que o Windows serve de base para que os outros programas possam funcionar. E por isso mesmo ele é chamado então de software básico. E aí sempre é bom lembrar que todo sistema operacional é considerado de fato um software básico, certo? Isso é muito importante que a gente lembre para as provas de concurso. Outro ponto relevante, pessoal, é entender que o Windows ele gerencia os recursos do sistema. Sejam eles recursos de hardware ou recursos de software. Por exemplo, é o Windows que vai controlar como a impressora funciona. E a impressora é um recurso de hardware. É o Windows que vai controlar como o mouse funciona. E o mouse é um recurso de hardware. É o Windows que vai controlar e gerenciar como o teclado funciona. E o teclado é um recurso de hardware. Portanto, todo o sistema operacional, como o caso do Windows, é responsável por gerenciar e controlar os recursos de hardware que estão conectados no computador, como o teclado, impressora, o mouse, o vídeo, que é o monitor, certo? Outro ponto bem relevante, além de gerenciar os recursos de hardware, ele também é responsável por gerenciar os recursos de software que estão em execução no sistema. Por exemplo, lembra a historinha? Eu espero o Windows carregar para que depois, atenção, espero o Windows carregar para que depois eu possa usar o Word. Para que depois eu possa usar o Excel, isso quer dizer, para que depois eu possa usar os aplicativos. Portanto, esses aplicativos, como Word, Excel, PowerPoint, os navegadores, que são softwares, certo? Quem é que gerencia também esses outros recursos de software? Porque o Windows é software básico, mas ele gerencia o funcionamento dos outros softwares que rodam na base do Windows. Então é ele quem vai gerenciar como se dá a execução do Word, como se dá a execução do Excel, do PowerPoint, dos navegadores e tantos outros programas que podem rodar dentro da base do Windows. Portanto, sim, ele é responsável por gerenciar os recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware ou recursos de software, certo? Continuando a nossa historinha aqui, é importante dizer que uma das principais funções de um sistema operacional é servir de interface entre o computador, que é a máquina, e o próprio usuário. Professor, o que é interface? Pensa bem comigo. Se eu te der um computador sem nenhum sistema operacional instalado, nem o Windows, nem Linux, nem MS-DOS, nem macOS, nenhum sistema operacional instalado. Só te dou um computador e você liga o computador. O usuário comum simplesmente não consegue utilizar o computador se não tiver um sistema operacional instalado. Então, se o usuário comum não consegue utilizar o computador sem um sistema operacional instalado, quer dizer que todo sistema operacional, como o caso do Windows, serve então de interface de comunicação entre o usuário e a máquina, entre o usuário e o computador. Quer dizer, aquilo que o usuário deseja fazer no computador é como se ele passasse a instrução do que o usuário deseja para o sistema operacional. O sistema operacional vai ser responsável, então, por interpretar isso que o usuário deseja para passar para a máquina,
que vai entender então como realizar aquela operação. Isso é servir de interface, de intermediário entre o usuário e o computador. Portanto, não podemos esquecer dessas 3 funções básicas de qualquer sistema operacional. Ele é software básico, todo sistema operacional como Windows é software básico, gerencia os recursos do sistema e também serve de interface entre o computador e o usuário, certo? Perfeito. Além disso, pessoal, quero destacar aqui também que nós temos partes que compõem os sistemas operacionais, como o caso do Windows. O Windows tem algumas partes bem importantes. Por exemplo, o Windows tem um kernel. O que é o kernel, professor? Kernel é o núcleo do sistema operacional. Mas tem também a parte que forma a interface com o usuário, que é o shell. Então, quando se constrói um sistema operacional, por exemplo, eu quero criar, vamos supor, agora eu quero criar um novo sistema operacional que não existe no mercado. Vamos imaginar isso. Então, tem que me preocupar primeiro em criar o kernel desse sistema operacional, quer dizer, o núcleo desse sistema operacional. E depois é que eu vou me preocupar em construir o shell. O shell é a parte que forma a interface com o usuário, quer dizer, aquilo que o usuário percebe e enxerga no sistema operacional é o shell. E aquilo que o usuário não percebe, mas que o sistema operacional executa de forma bem básica, importante, com uma comunicação direta aí com a máquina, é o kernel. Então, bem simples. Kernel é o núcleo do sistema operacional, e shell é a parte que forma a interface com o usuário. Vamos perceber isso mesmo em teoria agora. Então, vem comigo aqui. O kernel é o quê? É o núcleo do sistema operacional, certo? O núcleo, aquilo que é passado no nível mais baixo diretamente para a máquina, diretamente para o computador, certo? E o que é a ideia do shell? O shell é a concha com o usuário, quer dizer, o shell é a parte que forma a interface de comunicação com o usuário, aquilo que o usuário enxerga. Então, o shell funciona para interpretar os comandos do usuário. Ele interpreta os comandos do usuário, serve de interface do usuário. Tudo que eu, por exemplo, estou usando o Windows, e ali nós temos então vários recursos que vão interpretar os comandos que o usuário passa para a máquina. Isso é shell. Shell é a parte que interpreta os comandos do usuário, serve de interface de comunicação entre o usuário e a máquina. Ok? Entendido? Perfeito, pessoal. Agora que a gente já sabe disso, nós podemos passar para outra parte muito importante dos sistemas operacionais, que são as suas características individuais. Como o caso do Windows 11, tem algumas características que a gente precisa discutir. Uma que eu quero sempre destacar como importante é que ele é um sistema operacional multitarefa. Isso é muito fácil entender. Ser um sistema operacional multitarefa quer dizer que ele pode executar diversas tarefas simultaneamente. Exemplo fácil disso, eu posso abrir o Windows e usar o Word, e ao mesmo tempo que eu estou usando o Word, eu posso executar uma música, e aí eu estou ouvindo música no meu Windows e ao mesmo tempo usando o Word e ao mesmo tempo baixando um arquivo da internet. Isso é multitarefa, ele está realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Então vamos olhar essa imagem aqui, por exemplo, estou usando o programa Paint e estou usando o programa Bloco de Notas, e ainda estou ouvindo uma música e baixando um arquivo da internet. Isso prova de fato que o Windows é multitarefa, permite que diversas tarefas sejam executadas simultaneamente no sistema, certo? E vamos evoluir mais nessa historinha, pessoal. Além dessa história que eu contei para vocês, nós podemos dizer que o sistema operacional também é multiusuário. Além de multitarefa, ele é multiusuário, quer dizer, eu posso ter diversos usuários cadastrados no sistema e cada usuário pode ter acesso aos seus próprios recursos individuais. Por exemplo, no caso do Windows, nós podemos ter o usuário administrador, que é aquele que administra o sistema, e depois nós temos vários usuários do tipo padrão, e cada usuário pode ter acesso, por exemplo, à sua própria área de trabalho, aos seus próprios aplicativos, aos seus próprios documentos, às suas próprias imagens. Isso é ser multiusuário. Não é só permitir que diversos usuários acessem o sistema, mas também identificar cada usuário de forma individual com os seus próprios recursos individuais. Aqui eu mostro isso, ó. Nós temos aqui o sistema operacional Windows 11 rodando, nós temos um usuário aqui e lá vocês enxergam, ó, diversos outros usuários que estão cadastrados no sistema e vão poder usar o sistema operacional identificados com a sua seção, com a sua conta de usuário e acessando seus documentos, suas imagens, seus recursos. Isso prova então que ele também é
como eu disse, multiusuário, certo? E vamos evoluir mais nessa historinha. Outra coisa importante para o Windows é o estudo dos principais sistemas de arquivos que podem ser encontrados no Windows 11. Eu destaco aqui, claro, a ideia do que é um sistema de arquivos, certo? O sistema de arquivos nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de padrões que indicam como o sistema operacional, nesse caso como o Windows, vai realizar os procedimentos de gravação, de leitura e também de armazenamento de dados nas unidades de armazenamento. Isso quer dizer que o Windows precisa de um sistema de arquivos que diga para ele, o Windows, como ele vai gravar e ler os arquivos lá no disco rígido, como ele vai gravar e ler os arquivos no pendrive, como ele vai gravar e ler os arquivos no SSD, como ele vai gravar e ler os arquivos em uma unidade óptica, como CDs, DVDs e assim por diante. Então, o sistema de arquivos nada mais é do que um conjunto de regras e padrões que definem como o sistema operacional, nesse caso o Windows, vai realizar esses processos de gravação, leitura, organização dos arquivos nas unidades de armazenamento de dados, como o caso do disco rígido, SSDs, pendrives e assim por diante, certo? E é claro que existem alguns exemplos de sistemas de arquivos que são os mais utilizados pelo sistema operacional Windows 11. Eu destaco aqui primeiro o NTFS, que atualmente é considerado o sistema de arquivos padrão do Windows 11, quer dizer, aquele mais recomendado para uso é o NTFS. O NTFS tem várias características interessantes. Ele permite unidades, partições com tamanho bem grandes, ele permite arquivos com tamanhos grandes também, ele permite processos de compactação de arquivos nativo do próprio sistema, ele permite criptografia de arquivos pelo próprio sistema de arquivos. Então o NTFS tem várias coisas interessantes, como recursos de segurança, como criptografia, compactação nativo, arquivos e partições maiores, se comparado, por exemplo, ao antigo sistema de arquivos FAT32, que era usado nas versões mais antigas do Windows, como o caso do Windows 98. Mas a partir do Windows XP e do Windows NT, começou a entrar o NTFS como principal padrão. Além disso, também tem o sistema de arquivos exFAT, que é o FAT estendido, quer dizer, permite arquivos maiores que o FAT32, e o REFS, que é um novo sistema de arquivos que já roda dentro do Windows 11 e que também permite elementos mais eficientes se comparado a outros sistemas de arquivos. Mas o padrão do Windows ainda é o NTFS, é o mais utilizado, né? Vamos ver essa tabelinha sobre alguns desses sistemas de arquivos e algumas indicações legais para a gente estudar. Por exemplo, o caso do NTFS, né? Sistema de arquivos padrão do Windows, então, ele oferece suporte a arquivos bem grandes, segurança avançada, como o caso de criptografia, e também desempenho otimizado. O REFS é o sistema de arquivos mais recente usado no Windows. Ele oferece maior durabilidade e desempenho em comparação com o próprio NTFS. Também é mais resistente à corrupção de dados, que é quando se corrompe um arquivo, o REFS é mais resistente a esse tipo de problema de corromper arquivos e pode dar suporte ainda a arquivos maiores. Tá? O FAT32 aí é um sistema de arquivos legado, quer dizer, legado de outras versões mais antigas, como o caso do Windows 98, mas ele ainda pode ser utilizado no Windows 11, certo? Embora ele seja bem antigo. Certo? Ele tem suporte a uma ampla gama de dispositivos, inclusive muitos pendrives, a gente utiliza ainda o FAT32 e é compatível com vários sistemas operacionais bem antigos, como eu disse. O exFAT é um sistema de arquivos avançado que oferece suporte a arquivos maiores que o FAT32. É como se o exFAT fosse um FAT64, quer dizer, ele é maior que o FAT32 em termos de tamanhos de arquivos. E o UDF, que antes eu não citei, mas cito agora para vocês, é um sistema de arquivos projetado para unidades ópticas, como por exemplo unidades CDs e unidades DVDs, que usam o UDF para realizar a gravação desses arquivos, certo? Então, pontos bem importantes e relevantes aí, os tipos de sistemas de arquivos mais utilizados pelo Windows 11 nesse caso. Bem, pessoal, vamos resolver agora questões de provas de concurso sobre esse assunto. Vem comigo e acompanha. O sistema de arquivos default, por padrão do sistema operacional Windows é letra A, NTFS, letra B, ext4, letra C, ext3 e a letra D, ReiserFS.
Pessoal, desses apresentados, a gente sabe que o sistema de arquivos padrão do Windows das versões atuais é o NTFS, que temos aí na letra A de América, que impõe recursos de maior segurança como criptografia, compactação nativa de arquivos, partições maiores, arquivos maiores, diversas vantagens aí para o NTFS, letra A de América, gabarito e resposta desta questão. Vem comigo e vamos para a próxima questão. Núcleo do sistema operacional que representa a camada mais baixa. Marque a alternativa correta que corresponde ao contexto acima. Letra A, SSHD. Letra B, kernel. Letra C, SSD. Letra D, FTP. E a letra E, partição. E aí, pessoal, qual é a resposta correta quando ele pede núcleo do sistema operacional? Bem, a gente sabe que os sistemas operacionais basicamente são formados por um núcleo, que é o chamado kernel, e por um shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. Então, como ele pediu o núcleo do sistema operacional e ainda disse representa a camada mais baixa, que se relaciona diretamente com a máquina, esse é o kernel, que temos aí na letra B de Brasil, gabarito e resposta desta questão. E vamos lá evoluir para mais uma questão. Vem comigo a leitura. O sistema operacional é responsável por criar uma interface entre os usuários e os recursos de hardware, como por exemplo monitor e impressora. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo! Eu dizia para vocês que o sistema operacional, como o caso do Windows, é responsável por gerenciar recursos de hardware também. Gerenciar como funciona a impressora, controlar como funciona o teclado e tantas outras coisas. Então sim, o sistema operacional é responsável por criar uma interface entre usuários e recursos de hardware, assim como também entre os recursos de software. Marcamos como certa essa questão. E vamos lá para mais uma. Vem comigo, um sistema operacional moderno deve dispor de um sistema de arquivos correspondente e é responsável por gerenciar as permissões de arquivos e pastas do sistema de arquivos. Certo ou errado? Pessoal, está certíssimo. Eu bem disse aqui para vocês que todo sistema operacional, como o caso do Windows, é necessário que tenha dentro dele um sistema de arquivos que vai gerenciar as permissões de arquivos, pastas e o próprio sistema de arquivos que é utilizado, como o caso do NTFS, do FAT32 e tantos outros. Então tá certíssimo, porque sistemas operacionais se utilizam de sistemas de arquivos para gerenciar as permissões de acesso, por exemplo, a arquivos e pastas do sistema de arquivos. Marcamos essa como certo, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, mais um assunto muito importante que resolvemos aqui em relação ao Windows. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!